Te cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aí começando com mais uma live com o tema desse mês: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? É com muita alegria que a gente encerra mais esse mês para a honra e glória do Senhor. Hoje a palavra está aqui com a nossa missionária Maria Alice. Estamos aí também com a pastora Eliette e eu creio que vai ser uma bênção como foi os demais dias. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que à vontade, irmãs. Aleluia, mais uma noite e eu quero dizer que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e assim aprove Ele em mais uma noite nos permitir estarmos juntas, reunidas. O Espírito Santo falou no coração da nossa irmã, missionária Ellen, para nós fazermos dessa forma. E hoje está aqui a missionária Maria Alice que vai trazer a palavra, que está com a responsabilidade da palavra. E eu e a missionária Ellen já ia comentando, hoje a gente está mais aliviada. Com certeza! Hoje nós estamos mais aliviadas, porque parece que não, meu irmão, é uma responsabilidade muito grande. Até brinquei com elas aqui, é que nem carro para pegar, Até que o Espírito Santo abastece, você vai embora e você não quer mais calar a boca. Mas até então não é fácil trazer a palavra. Mas eu tenho certeza que Deus vai usar ela tremendamente. Quero dar boa noite a você que está entrando aí, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Fique com a gente, eu tenho certeza que você vai ser grandiosamente abençoado. Os que estão entrando agora, os que vão ouvir depois nas redes vizinhas, vão ser tocados pela presença, vão ser tocados pela revelação da palavra, Porque a revelação maior é a palavra. O Senhor, quando Ele fala, a palavra vem, ela não volta vazia. Então, abra o seu coração. Deixa Deus te tomar nessa noite. Abra o seu coração. Venha crescer espiritualmente, Crescer em graça e em conhecimento. E tenha a sua vida transformada pelo poder da palavra. Oportunidade para a nossa missionária Maria Alice. Amém. Então, à vontade. Eu gostaria de dizer, irmãos, com a paz do Senhor. Como as irmãs falaram, nós estamos muito felizes de estar fechando mais um mês para a honra e a glória do Senhor, com esse tema muito forte, o qual o Senhor confiou aos nossos corações, trazendo aí o despertar para a igreja. E eu creio que você vai ser impactado, assim como nós já fomos nas últimas quinta-feiras e seremos hoje, se Deus quiser. Deus vai fechar com chave de ouro, que você possa abrir o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Amém? Amém. Eu vou pedir às irmãs para que elas possam já, se ninguém for louvar ou nada, já podem fazer oração para a gente entrar na palavra, porque não sabemos quanto tempo vamos ter. Com certeza. Está sendo bonzinho pra gente, ajudou, hoje a gente não sabe. Nós estamos aí no mistério da palavra. Isso. O importante é a palavra. Se der para louvar, depois a gente louva, volta depois. Vamos deixar Deus dirigir, mas o importante é a palavra, Você beber dessa água que está vindo aí do trono de Deus para o seu coração. E aí depois, se for para ministrar louvor, se nós formos debater alguma coisa, até mesmo a respeito da palavra mesmo, isso tudo vem depois. Mas o importante é nós, nesse momento, nos prepararmos, trazer a nossa mente voltada, cativa a Deus nesse momento, para entendermos o que o Espírito Santo quer falar. O tema é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, que nós possamos ouvir e praticar, que é o mais importante, Não só conhecer, eu conheci, aprendi hoje com a missionária Maria Alice uma palavra, não. É você dar ouvidos, esse dar ouvidos é você praticar na sua vida. Então vamos orar para a serva do Senhor. Vou estar aqui abrindo a oração, a missionária ela encerrando, e ela já vai chegar aí, que esse banquete do céu quentinho para a sua vida, para te abençoar. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, neste momento estamos aqui, meu Deus, reunidas, Pai, na casa da Tua serva. Meu Pai, eu peço que neste momento, Pai, o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, Pai, porque nós queremos ouvir com temor e tremor aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Meu Pai, seja uma palavra de exortação, de avivamento, de ensinamento, seja o que for, meu Pai, seja mel ou fel, como a Tua serva diz, fala o nosso coração. O Pai que ama, Ele corrija o seu filho. Então, Pai, se preciso, Pai, nos corrija, nos desperte, mas que nesta noite, Pai, nós possamos aprender mais contigo, nós possamos dar ouvidos e colocar em prática nas nossas vidas
Porque, meu Pai, como nós temos falado ao decorrer destas lives, é que o Senhor tem falado à igreja, o Senhor tem falado a cada um de nós. Então, que o Senhor possa despertar, meu Pai, despertar aquele que está dormindo, aquele que está cansado, que venha receber o renovo, aquele, meu Deus, que está, meu Deus, ó Pai, fraco, venha ser fortalecido pela força do Teu poder. Pai, que o Senhor possa, nesta noite, Pai, se revelar a nós, através da Tua palavra. Usa a Tua serva, Pai, como o Senhor tem usado, Pai. Fala através da boca dela aos nossos corações, que todo impedimento, todo embaraço venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, em concordância com a sua filha. Nós cremos, Senhor, que a sua filha já está aqui, preparada, Senhor, com todas as armas que o Senhor colocou nas mãos dela. O Senhor tem que despertar para a igreja. Então desperta a sua igreja, que a sua filha venha, Senhor, trazer a palavra na autoridade, na ousadia que o Senhor a concede. Que ela venha trazer, Senhor, palavra de exaltação, de correção. Que como a sua filha já falou, Senhor, o bom Pai, Ele corrige. Senhor, que a sua filha venha falar aquilo que é necessário. Que ela venha falar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Que ela venha despertar a igreja, Senhor, do Senhor. Porque nós, os crentes, estamos precisando ser despertados nesse tempo. Tem muito crente morto, tem muito crente, Senhor, sem visão. Então, abra a nossa visão essa noite. Tira do nosso meio todo espírito de dispersação, todo espírito, Senhor, de cegueira espiritual. Tira a trave dos nossos olhos nessa noite. Ajuda a sua filha a falar tudo o que é necessário. Que ela não venha receber uma palavra, Senhor, mesmo que venha cortar ali entre a alma e o espírito, mas que ela fale tudo o que é necessário, tudo o que nós precisamos aprender, porque nós estamos aqui, Senhor, para ser libertos pela sua palavra. Fica à vontade em nosso meio, porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já está. Senhor, fala com a sua igreja, usa a sua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Deixa eu dar um jeito aqui que você já falou. Eita, glória, fogo santo. Já está desse jeito. Novamente, cumprimentar você que entrou, que está aí conosco. E eu quero dizer que você tem total liberdade também, através dessa ministração desta palavra, de ir aí nos comentários, né, externando aquilo que você está sentindo, aquilo que você está entendendo que está sendo falado. Aleluia. Fica à vontade em nosso meio. Então, eu fiquei com a missão de encerrar, né, graças a Deus. Então, na primeira semana, o Senhor nos trouxe o despertamento através da missionária Eri, falando, né, sobre a importância de nós mantermos ali a comunhão, o qual nós adquirimos com o Senhor no início da nossa caminhada. Muitas das vezes, no decorrer do caminho, a gente se perde, essas coisas se esfriam, né? E ali ele traz como uma promessa que nós teríamos parte na árvore da vida. Isso foi muito bem falado através da vida da missionária. Se você não assistiu, essa live está aí disposta. Você pode procurá-la aí para você entender o que eu estou falando. Na última quinta-feira, através da vida da pastora Eliette, o Senhor veio falar conosco acerca do que nós estamos sendo alimentados. Qual é a fase do cristão, né? Qual o momento de você mudar de fase, igual a criança, né? Ela tem aquela fase de crescer, vai se adaptando, a alimentação vai mudando, né, pastor? E ali o Senhor foi muito bem falado a respeito disso. E hoje, eu vou trazer, pela ministração do Espírito Santo, né? Pela graça que de cima me é dada, vou trazer de uma forma totalmente diferente daquilo tudo que nós aprendemos. O que eu quero dividir hoje com vocês e com as minhas irmãs é o que o Senhor me confiou, que é, na verdade, será uma ministração de ensino. Nós vamos fazer um ensino agora, através das 7 cartas da igreja, as 7 cartas escritas. Vou trazer para vocês os pilares do cristão baseado nessas cartas. Meu Deus, aleluia. Você aprende lá no livro de Êxodo, quando o Senhor deixa para Moisés os 10 mandamentos. Aquele, como se fosse uma lei para que a gente pudesse seguir e ter comunhão com o Senhor. Ali vem Jesus no período da graça, ele não muda nada. Mas ele fala que dos principais dos 10 mandamentos, o maior deles seria o amor, que aliás é o primeiro, amar a Deus como a ti mesmo. Aliás, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E nós sabemos, irmãos, se você tem amor, você não vai furtar, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai ser tomado por sentimentos ruins, porque o amor ele não permite isso.
Então, por isso, Jesus vem enfatizar que de todos o maior seria este mandamento, não menosprezando nenhum deles. Mas uma pessoa que tem o amor de Cristo não vai cometer essas falhas. Verdade. Certo? Então, aí vocês conhecem toda a narrativa do Novo Testamento. Em determinado momento, João é levado ali para a ilha de Patmos e ele é arrebatado e deixa para nós as cartas do Apocalipse. Como nós bem sabemos, as cartas, elas são... o livro de Apocalipse, ele é muito metafórico, né? E ele é um livro que são coisas que já foram, que são e que há de vir. Assim como Cristo, né? Eu sou, eu era, eu sou e voltarei, né? Então, assim, ele é feito desta forma. Então, o Senhor tratou muito comigo sobre os pilares. Porque essas cartas trazendo para os dias de hoje, nós sairemos daqui dessa live com 7 ensinamentos. Como se fossem os 10 mandamentos, serão 7 pilares para uma vida do cristão baseada em retidão, baseada em santidade, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Eu não vou fazer menção de todas as cartas, mas eu vou pedir você que depois em casa você estude aí, porque é importante estudar as cartas para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar também no dia de hoje. Mas eu vou fazendo menção de alguns capítulos. Então nós vamos conversar aí na primeira, que é o capítulo 2, a primeira carta à igreja de Éfeso. A partir do versículo 2 diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Versículo 3: e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Assim está na minha versão. Ou o teu primeiro amor em algumas versões. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Só para fechar, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. O primeiro pilar que nós já começamos aprendendo na primeira carta de Éfeso é arrependimento. Meu Deus. Porque na nossa caminhada o tempo todo é importante você olhar para trás e lembrar de onde o Senhor te tirou. O salmista Davi vai dizer no Salmo 40, né? Tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha. Então o Senhor é o único capaz de mudar a minha e a tua história. E se hoje você se entregou sua vida para Cristo, é porque em algum momento houve um encontro com Deus. E nesse encontro, Ele te lançou, Ele te tirou das garras do diabo. Ele firmou os seus pés sobre uma rocha. Só que essa rocha é Ele, porque Cristo é a pedra angular. Então, se a rocha é Ele, quem nos colocou nesse pilar foi Ele. Glória a Deus. Certo? Então, o que nós temos que entender? Que como diz a palavra dele, você chegou onde você chegou porque do céu te foi dado poder, senão nada poderia fazer. Então por isso, ele fala com a gente em todo momento que nós devemos nos lembrar da onde Cristo nos tirou. Nós devemos nos lembrar da onde Cristo arrancou você, de qual foi o lamaçal do pecado que você estava. Desta forma, se você tem a humildade de se lembrar, de ficar trazendo à memória o lugar que Cristo te tirou, porque isso é humildade, irmãos, é reconhecer a sua dependência diante de Cristo. Nesse sentido, você estará sempre buscando o primeiro amor. Aleluia. Aonde nós vamos ler no livro de Levíticos, né, que a chama arderá continuamente no altar. Este altar nos dias de hoje representa o meu e o seu coração. Então, se você continua buscando ao Senhor, se você continua se lembrando, né, da onde Ele te tirou e rendendo graças por isso, você estará sempre buscando o primeiro amor, fazendo assim com que essa chama não se apague. Glória a Deus, aleluia. E aqui na primeira carta, o Senhor nos mostra que Ele é Deus de oportunidades. Porque quando Ele vem dizer, eu sei as tuas obras, mas você deixou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu. Isso é uma oportunidade que Cristo dá para mim, meu Deus, é verdade. São as oportunidades que Cristo deposita em nós. Porque ele nos dá essa oportunidade da gente se arrepender, de tornar para trás, voltar, não, Senhor, realmente eu errei, eu pequei, eu não andei em concordância com aquilo que o Senhor me ensinou, eu não estava de acordo com os preceitos do Senhor, mas eu me arrependo, não quero fazer isto mais e caminhar novamente.
Então isso é a oportunidade que o Senhor ele concede para mim e para você. Então ao meditar nas cartas de Éfeso, você aprende como primeiro pilar o arrependimento e entende que o seu Deus ele é Deus de oportunidade. E quando você entende a oportunidade que Ele lhe dá, e quando você se arrepende e retorna para os caminhos do Senhor, caso você se afastou, ou caso você está na igreja, mas já não tem as primeiras obras, né? Porque isso acontece muito, de nós estarmos ali estáticos, estagnados, como se diz, deixando a vida me levar, vamos usar esse português. Então ali o Senhor está te chamando a atenção, Ele está te dando a oportunidade de retornar a uma vida de santidade, a uma vida de comunhão com Cristo. E se você aceita essa oportunidade e vem com Ele, ali Ele traz uma promessa, que é o que vencer, Ele dá de comer da árvore da vida, que é a oportunidade de estar com Ele no paraíso. É a oportunidade de se encontrar com Cristo, porque quando nós aceitamos Cristo, nós entendemos que nós estamos aqui somente de passagem. Nós estamos caminhando para Canaã, né? Que é uma caminhada. Não sabemos quanto tempo vai durar, porque Cristo ele pode vir através do arrebatamento da igreja, ou Ele pode chegar para mim ou para você em determinado tempo antes de arrebatar a sua igreja. Então, o primeiro pilar para a carta de Éfeso, que nós aprendemos na carta de Éfeso, é o arrependimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Na segunda carta, no livro de Esmirna, o versículo 9 diz assim: eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. No verso 10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Na carta de Esmirna, o pilar que o Senhor deixa para nós é a renúncia. Esmirna era uma cidade muito rica, né? As pessoas dessa cidade eram ricas. Quando ele vai dizer assim, eu sei suas obras, a tribulação e a pobreza, ele não está falando de pobreza financeira, ele está falando aqui mesmo de uma pobreza até espiritual, porque você, na verdade, é o contrário. Você é rico no mundo financeiro. Aliás, vou explicar melhor. O que acontece? Ali as pessoas eram ricas, certo? Mas quando elas serviam Jesus e não se dobrava mais ao rei da época, que era o romano César, porque as pessoas tinham que gritar, né? César é o Senhor, César é o Senhor, porque naquele ano predominava o reino romano. Como eles não proclamavam mais isso, eles perdiam o emprego. Então por isso eles ficavam pobres, mas eles eram ricos por ter uma vida espiritual com Cristo. Entendeu? Consegui explicar para vocês, né? Quando as pessoas... Era uma cidade rica. Esmirna era muito rica. Se prestava os impostos ali para os romanos da época. E ali quando ele vai dizer que muitos se dizem judeus, mas não são. Porque os judeus daquela época, eles permaneciam com o dinheiro, mas não se rendiam a Cristo. Como a gente vê nos dias de hoje, Jerusalém lá, o povo tudo para Cristo não existe, aqui nessa época era o mesmo. Os judeus, nós sabemos que Cristo veio primeiro para eles, e ainda assim eles eram o quê? Da sinagoga de Satanás, diz a palavra do Senhor. Eles se diziam judeus, mas não são. Por quê? Na ignorância deles, na religiosidade deles, eles acabavam pecando contra Cristo. Só que toda a cidade já tinha sido tomada pela palavra do Senhor, porque nós não temos com exatidão essa informação, mas os teólogos afirmam que foi Paulo que conquistou toda a Ásia Menor ali, fez toda a evangelização. Então com Esmirna não foi diferente, ali se levantou um povo. Só que o problema era esse: quando você se levantava para assumir o Senhor e o seu patrão descobria, porque a partir daquele dia você já não proclamava mais que César era o Senhor, porque você entendia quem era Cristo, você era liberto. Então por que nós aprendemos que o segundo pilar é a renúncia? A partir daquele momento ele renuncia àquilo. Ele abre mão até mesmo do próprio emprego, porque ele era mandado embora. Ou você diz que César é o Senhor, ou eu vou te mandar embora. Meu Deus. E hoje a pergunta que eu faço para mim e para você: se alguém faz o questionamento, ou você declara que este emprego aqui quem manda sou eu, quem fez foi eu, não sei, ou você vai ser mandado embora, ou você tem coragem de falar que quem abriu essa porta foi o Senhor, que quem te sustenta é o Senhor. Já sabendo que ia perder, né?
já sabendo que vai perder. E aí eles perdiam, por isso Jesus disse que eu sei as suas obras, a tribulação era essa, porque eles entravam numa guerra, e a pobreza porque naquele momento eles eram mandados embora, eles não tinham pena, decidiu servir a Cristo, não confessa mais com o Senhor, sai, não quer saber mais. E ali eles realmente caíram numa pobreza, mas eles eram pobres financeiramente, mas ricos espiritualmente, porque tinha Cristo. Meu Deus, aleluia. E ali o Senhor traz para eles um conforto, nada temas das coisas que has de padecer. Ali o Senhor está dizendo, eu estou contigo, eu passo com você esse vale, eu passo com você esse momento, até mesmo esse deserto, vamos falar assim, né? Já que a gente está falando de pobreza, muitas das vezes de vida financeira, então a gente traz aí como um deserto. Não temas, porque eu passo com você. E ele diz mais, que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para ser tentado. Aqui não sou eu, quem está tentando é o diabo, porque ele está tentando no dinheiro. Jesus não tenta ninguém no dinheiro, porque ele é pai, ele é dono do ouro e da prata. Verdade. Ele não tem por que te tentar no dinheiro. Essa é uma tentação imposta pelo Satanás. Lembra quando ele encontra ali com Jesus, que ele fala que se me adorares te darei tudo isso, se prostrares a mim eu te darei todo esse reino. Porque para ele importa bem financeiro, importa o reino, importa status. Quantos de nós hoje estamos preocupados com o material? Verdade. Quantos de nós hoje perdemos uma comunhão com Cristo porque não queremos renunciar? Quantos de nós hoje, irmãos, os irmãos até me perdoem eu trazer isso, mas existem muitas pessoas às vezes que não sei, ficou viúva ou se divorciou, recebe uma pensão, conhece Cristo, não consegue casar novamente com medo de perder aquilo. Meu Deus, mas se esquece de quanto Deus tem para poder te dar, o quanto Deus pode dar a você, mas a pessoa prefere viver errado aos olhos dela, porque ela acha que ela está certa. Quantos ministérios perderam até a sua identidade em Cristo também por aceitar tantas coisas, né? Por dar status para aquele que dá o dízimo maior. É verdade. Porque nós conhecemos pessoas assim, infelizmente. E né? Geralmente aquela pessoa do dízimo tem uma vida errada. Uma certa feita eu conversando com um rapaz que graças a Deus foi desperto pelo Espírito Santo. Já estava andando com Cristo, mas ele falou que outrora na caminhada dele, ele todo errado. Mas pelo dízimo dele ser um dos melhores, por ele tocar vários instrumentos, ele nunca recebeu uma correção do seu pastor. Olha, isso é sério. Mas é verdade. Mas é verdade, isso trazendo para os dias de hoje. Sim. Naquela época se obrigava a dizer que César era o Senhor. E quando ali ele vai dizer judeus da sinagoga de Satanás, porque eles perseguiam e se levantavam contra o cristão. E muitas das vezes, quantos cristãos têm se levantado contra cristão no dia de hoje? Tem levantado falso, tem ali, é acusado, às vezes não entende um propósito seu, né? Acha que está fazendo para aparecer, este propósito é para aparecer, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo, julgam as doutrinas que são aí, né, predominadas em determinada liderança, não deixa de ser um tipo de perseguição cristã. Só que o Senhor, em todo tempo, Ele conforta quem renuncia. Porque o nosso Deus, Ele não vê como o homem vê, Ele vê a intenção do teu coração. Ele não olha como o homem olha, nossa, mas ela só usa saia. Mas ela vê quando a pessoa se prostra no quarto e fala, Senhor, por amor do teu nome eu vou me vestir dessa forma. Jesus, por amor do teu nome eu vou estar de tal jeito. Por amor do teu nome não vou comer tal coisa. Por amor do teu nome vou me santificar desta forma. É no secreto que o Senhor vê a renúncia, porque a renúncia ela não acontece pelo outro ver. A renúncia é algo muito pessoal. É aquele fechar a porta do teu quarto e falar com o Senhor em secreto. Isso é a sua renúncia, porque é você e Deus. Por isso a perseguição, porque o homem não entende. Por isso que eu deixo como conselho, não julgue essa pessoa, ore para que Deus fale quem é ela, porque o Senhor dará conta de quem é quem. Antes você fala, mas aquela moça que anda assim, que anda assado, o rapaz que fala assim, fala, sabe, aquele menino que não come porque antes de você dar esse adjetivo para a pessoa, né, usa o nome dela mesmo, fala, não, eu estou mencionando a fulana de tal, e vai dobrar o seu joelho e vai falar, Senhor, por que o fulano é assim? Quem sabe o Senhor não te desperta para renunciar a algo que tem atrapalhado a sua caminhada com Cristo. Desculpe interromper, senhora, é algo muito forte isso que a senhora trouxe. Porque a gente vê que o próprio cristão, né, no contexto brasileiro, a gente vê que o próprio cristão ele persegue o outro pela intimidade que ele busca com Deus. Nós, graças a Deus, não vivemos em países, irmãos,
em que acontece como acontecia na carta escrita aqui. Imagina hoje, você aí que tem o seu trabalho, se o seu patrão descobre que você é cristão e vai te demitir só pelo simples fato de você ser cristão. Hoje não é uma realidade que a gente tem aqui no Brasil. Você pode sim sofrer perseguição no seu emprego, mas imagina você perder tudo por amor a Cristo. Você hoje seria capaz de renunciar mesmo? Porque nós vivemos num país ainda em que nós não somos perseguidos dessa forma política, podemos dizer assim. Existem países e relatos de que as pessoas elas precisam andar caminhos para poder pegar na palavra, irmão, para poder abrir a Bíblia. A pessoa não pode professar a fé. E a gente vive hoje um cristianismo, hoje um evangelho, né, dentro da parte evangélica no Brasil, em que o próprio irmão ataca o irmão só por conta da sua própria renúncia, que é algo que é intimidade com Deus. Então a gente não sei porque o senhor está fazendo falar isso aqui, mas é esse despertar. Olha, a gente tem a liberdade de professar a nossa fé e a gente fica se pegando por coisa tão pequena. Ao invés de buscar intimidade, ao invés de procurar entender o que você tem te afastado. A gente tem liberdade num país livre, podemos dizer assim. É claro que a gente tem perseguição, mas o irmão está perseguindo o outro só por conta da busca dele, ao invés de olhar para dentro de si, porque a palavra do Senhor não fala, né? Antes de você, hipócritas, antes de você condenar outro, tira a trave dos seus olhos, porque é isso que a gente tem feito. É isso que a gente vê nas igrejas hoje. As lideranças aceitando coisas erradas por conta do dízimo, por conta que a pessoa é influente. Misericórdia. Não pode. Ali, o que foi compartilhado na página ali, que como é que é, né? Saul, Deus não estava com Saul e ele tinha coroa, mas ele já usava Davi. Davi não foi ungir da rei, já veio direto para o reinado. Demorou muito tempo. A questão de tudo, irmãos, é a intimidade que a gente tem que ter com Deus. Não vou interromper só, não, vou continuar. Estamos aqui para pregar juntos. Tá tudo certo. Porque a gente tem liberdade de expressão. Porque foi muito forte. Eu vi um comentário de uma missionária que ela veio de fora. Não sei se eu já comentei isso aqui. Ela veio de fora, lá não pode nem abrir a Bíblia. São mortos. Então ela teve a oportunidade de vir no Brasil e quando ela chegou aqui, ela ouvindo que ninguém falava de Jesus, ela começou a falar de Jesus para cada um em cada esquina. E ela falou com o pastor daqui e com a missionária daqui: vocês não falam de Jesus para as pessoas? Ela ia em cada pessoa, em cada minuto ela ia em um e em outro, vocês não falam? E aí quando ela chegou na igreja, ela ficou maravilhada, aquela igreja enorme, as pessoas. Mas aí o pastor: você vai ficar com a gente? Ela não. Ela viu que estava meio banalizada, sabe? As coisas aqui no Brasil. Sabe aquela história? Todo mundo usa droga porque não pode. Quando você liberar, ninguém quer mais? Isso. É mais ou menos isso. É verdade. Porque hoje em dia é bonito você falar que é crente. É verdade. Há um outro momento você fala, sou cristã. É postar musiquinha, é trend, eu podia estar não sei na onde, hoje eu tô aqui. Mas isso tudo é muito bonito. Isso é tudo muita fantasia. Mas e naquele grande dia? E ao que vencer? Qual vai ser a sua recompensa? Meu Deus. Voltando aqui para a carta de Esmirna, aonde nós aprendemos que o pilar é a renúncia, eles eram perseguidos, provados pela fidelidade com Deus, Deus alcançava eles. E a recompensa é que eles iriam para o céu, não receberiam o dano da segunda morte. Aqui ele está falando da morte, da vida espiritual. Sabe quando o livro das obras foi aberto? Não, este aqui renunciou. Este aqui esteve comigo, esse vai ficar comigo, vai sentar na mesa, vai ceiar, tem parte, está comigo. Agora você não, filho, apartai-vos de mim que eu não te conheço. É o que a gente chama do dano da segunda morte. Amém? Amém, meu Deus. Seguindo aqui, nós vamos para a terceira carta, que é de Pérgamo, ainda no capítulo 2. Versículo 13 diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe.
Meu Deus. Amém? O pilar da terceira carta da igreja de Pérgamo é o conhecimento. Mas como assim? Eu volto aqui na palavra da semana passada, sobre o alimento, o que nós temos sido alimentados. Porque contra essa igreja o Senhor não tinha nada para falar, até mesmo porque Antipas estava ali. Era um discípulo de Paulo e reinou entre eles e foi morto ali, naquela igreja onde habita Satanás. Mas por quê? Ele vem falar no versículo 14, mas umas poucas coisas tem, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. O que ele está dizendo aqui? Que tem doutrinas vãs, tem doutrinas erradas, aquilo que a gente tem falado. Tem engano, né? Muitas das vezes para poder agradar o outro. Aqui a gente entra também na história dos falsos profetas, né, que trazem muito bem a história de Balaão com Balaque naquela época, onde ensinava ele a agir contra o povo de Israel. Então, meus irmãos, o que o Senhor deixa para nós é que nós temos que meditar aqui, nesta palavra de Deus. Porque você meditando aqui, você não vai seguir uma doutrina vã. Porque quando você medita na palavra do Senhor e espera com que o Espírito Santo fale contigo, porque o meditar é o entender da palavra, não é ler. Porque quando se lê, se torna um livro qualquer, se torna um romance, se torna uma aventura, dependendo do que você está lendo. Vai que você está lendo lá a Arca de Noé, é uma aventura, né? Vai que você está lendo uma ficção, a Guerra dos Filisteus, né? Vai que você está lendo o amor ali, Abraão e Sara e vários outros romances, não sei, ele vai se tornar aquilo que você quiser, se você somente fazer a menção. Agora, quando você medita, quando você chama o Espírito Santo para te ensinar e estar com você aqui nas Escrituras, ele vai trazer para ti a revelação que o Senhor quer falar ao teu coração. Uma vez revelada a palavra do Senhor, uma vez ela dita para você, você é liberto. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você já não se alimenta de qualquer coisa. Eu quero dizer que os olhos espirituais são abertos de tal forma que você sabe qual é a doutrina que está sendo praticada em determinado lugar. E ali você sabe, o próprio Espírito Santo, ele te incomoda a tal forma que você já não consegue ter comunhão naquele lugar. Porque você sabe que as doutrinas são vãs. Você sabe que as práticas não são boas. Você sabe que o que está sendo ensinado ou aceito não condiz com a palavra. Meu Deus. Porque aquela pessoa que assume um altar de uma igreja, ela tem que andar e falar conforme a palavra do Senhor. Verdade, Jesus. E não somente fazer adaptações da palavra, para que a igreja fique ali em comum acordo, todos aceitem, está tudo certo, a gente vai se tornar uma igreja próspera. Aí a gente vai lá naquela parábola das sementes. Aí vem a primeira tribulação que acontece. Meu Deus. A igreja vai à ruína, não aguenta porque não tem base, não foi fortalecida na palavra. Meu Deus. É onde você vê muitos pastores caídos, muitos membros caídos, muitas igrejas hoje deixando as pessoas aí a ver navios, sem dar ao menos uma satisfação do que foi que aconteceu quando se vê as portas fechadas. Verdade. Eu não estou tirando de trás de orelha, não, estou contando algo verídico. Quando a pessoa vai no culto, chega lá, a porta tá fechada hoje, está fechada amanhã, está fechada depois, quando você vê, vai ter uma notícia aí, que a notícia é a igreja fechou, o pastor agora uniu com o outro, com aquele que vai se dar bem, enfim. Então a importância que o Senhor quer que a gente conheça, mas conheça o quê? Conheça da tua palavra, porque a palavra dele vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando você lê o 1 João, fala, e no princípio era o verbo fez carne e a carne fez a palavra. Ou seja, isso aqui é Cristo, esse é o manual do cristão. A pessoa ao qual eu estou sendo liderada anda conforme, pratica conforme, ensina conforme o Senhor ensinou a tua igreja, então amém, este é o meu lugar. Aqui está certo, é aqui que a gente vai ficar, porque se eu olhar para a pessoa vai errar, porque enquanto humano todos nós estamos suscetíveis a errar. Mas ao ensino, o ensino está partindo da onde? É verdadeiramente o Espírito Santo que está falando? Está pregando com base na palavra? Está se esforçando para viver conforme a palavra, né? Porque nós entendemos que é tudo um esforço. Porque não existe ninguém perfeito. Não vai existir um pastor que você vai falar, nossa, ele é perfeito. Não, porque o pastor perfeito foi Jesus. Ele esteve aqui 3 anos e meio e ainda assim entregaram ele numa cruz. É verdade. Né? Ah, mas foi para se cumprir as escrituras. Mas ele veio mostrar para nós que assim como foi com ele, vai ser no dia de hoje. Por mais certo que você tente estar, por mais correto que você esteja, por mais que você tente andar conforme a palavra, vão se levantar pessoas que vão te acusar. Vão dizer que você está de forma errada, como a gente já vem falando sobre isso.
vão tentar tirar o conhecimento que o Espírito Santo te deu. Meu pai. Meu Deus, isso é forte. Distorcendo as coisas. Ah, mas não é dessa forma, não é desse jeito. Meu Deus. Uma vez eu ouvi o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, um servo usado por Deus. Eu particularmente tenho um apreço pela vida dele, e ele pregava falando que você sabe que o cristão que está te ouvindo, ele é conhecedor da palavra. Quando ele acabou a palavra, ele continuou com a Bíblia assim. E você fala alguma coisa, ele vai lá. Vai lá. Falou de novo, ele está lá. É verdade. Entendi. Esse sabe se ele está sendo alimentado de uma comida sólida ou de qualquer coisa que está sendo jogada de cima para baixo. Verdade. Agora, acabou de ler a palavra, amém, pode fechar? Aquilo que você só abre também na igreja, né? Ninguém faz isso, só abre na igreja, graças a Deus. Pois ali no banco que está ouvindo, você está sendo alimentado de qualquer coisa. Qualquer coisa que mandar para mim tá certo, porque você não confere nas escrituras. Aí quer, não, mas eu faço isso lá em casa, que na sua casa você já esqueceu até o que foi falado. Aí distorce tudo que o pregador falou, fala que o pregador falou errado. Às vezes a pessoa pregou até na unção, estava certo o que ela estava falando, mas você ali displicente, não conferiu na hora, quer chegar em casa e tentar lembrar o que foi falado e acaba, às vezes, até levantando o falso contra a vida do irmão. Então a única palavra certa, verdadeira, viva e eficaz é a palavra do Senhor. Então, é o que ele deixa aqui para a igreja de Pérgamo. Cuidado com as doutrinas de Balaão. Cuidado com aqueles que seguem as doutrinas erradas. Né? Ele fala, arrepende-te, porque nunca é tarde para você falar, poxa vida, até hoje eu comi isso, até hoje eu me alimentei desse alimento, até hoje eu fui conivente com isso, sentei na mesa com isso, então vou mudar, a partir de hoje eu quero mudar, não quero mais. Porque aqui ele fala, arrepende-te, lembre-se que o seu Deus é um Deus de oportunidade. Hoje ele está te dando uma oportunidade de você conhecer um pouco mais da palavra dele e fazer uma reflexão na sua vida. Porque quando nós ouvimos o Senhor falar, nós temos que pegar o que foi falado e refletir na minha vida. Como estou eu diante daquilo que foi falado? Né? E para o que vencer, esse que vencer, ele vai ter um novo nome. Nome esse que nós só vamos saber naquele grande dia. Oh, Jesus. Né? Não tem como eu falar, Maria vai ser chamada de Alice, não sei. Ele vai me dar para comer daquele maná que está escondido. Ou seja, não é nem o que o povo do Egito comeu, é novo. Você está achando que vai ter alguém do Egito lá falando, mas eu comi isso lá. Não, é maná escondido, esse é novo. Forte. Né? E na pedra um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Olha a honra, só aquele que recebeu o novo nome é o que conhece. Ou seja, o Senhor vai te chamar de novo nome. Né? Lá na Nova Jerusalém, que é o que ele tem para nos esperar. Meu Pai, amém, os irmãos? Então podemos seguir. Só então, um pequeno comentário, né? Fica à vontade. Igual você mesmo está falando, né? A palavra de Deus ela é tudo, né? Não adianta você falar que tem conhecimento de outras coisas. Eu sou formado na faculdade, eu tenho doutorado, tenho mestrado, tenho isso, eu tenho vivência, eu tenho experiência, eu tenho tanto tempo de igreja, vou até me aposentar na igreja, gosto de brincar. Mas se você não tiver o conhecimento disso aqui, nada você sabe. É verdade. Nada você sabe. É verdade. Você é reduzido ao pó. No final das contas, naquele grande dia, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei. Realmente, você expulsou, porque no seu nome você tinha passado vergonha. A unção é de Deus, né? Realmente, você libertou uma pessoa endemoniada porque você disse em nome de Jesus. Porque se você fala em nome da Maria Alice sai, ele está na minha cara. Ele vai falar, quem és tu, colega? Aí quando você fala em nome de Jesus, então realmente você expulsou, você salvou, né? Porque Jesus te ama, Jesus te tem uma nova história, não é assim? Da gente fazer a unção é dele, o evangelismo, enfim, isso tudo você fez realmente no nome dele. Mas ele não te conhece. Vai cair naquele grupo de pessoas, né? Salvou o mundo inteiro e perdeu a sua alma. Perdeu a sua alma. De que adianta? Amém? Quarta carta, irmãos. A quarta carta na igreja de Tiatira, ainda no capítulo 2, versículo 19. Diz assim o Senhor, né? Aqui é o anjo da igreja que está dizendo: eu conheço as tuas obras. Meu Pai. Aliás, o anjo do Senhor está dizendo para as igrejas: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou o teu amor,
e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as das primeiras. Versículo 20. Mas tem contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da tua prostituição e não se arrependeu. Aqui ele já está tratando com alguém que não se arrependeu. Vamos lá, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no versículo 4, o pilar que ele traz para a gente é o pilar da idolatria. No versículo 4 não, na quarta igreja de Tiatira, o conhecimento, a idolatria é o pilar. O que ele está nos ensinando aqui é que nós temos que sim, abandonar as velhas práticas, porque nós somos novas criaturas. Então eu não tenho mais que tolerar Jezabel, eu não tenho mais que tolerar o que Jezabel praticava, o que ela faz, eu não tenho que tolerar para poder fazer bem ao meu irmão, porque a palavra do cristão ela se torna sim, sim, não, não. Está de acordo com a palavra? Então está certo, não está, está errado. E a gente não tem que ter medo de confrontar. Porque se você fala na palavra, né, se você está baseada na palavra, você está falando certo, você está falando a verdade. Cabe a pessoa aceitar ou não. Quer queira ouvir ou quer queira não ouvir. Seja o mel ou seja o fel. Ou a gente só quer ouvir que Jesus é bom, que Jesus prospera, que Jesus vai mudar minha vida. Não, a gente tem que ouvir verdade. Meu irmão, o negócio é o seguinte, seu caminho está errado. As práticas que você faz está errado. Você aceitou Jesus, não pode continuar nas velhas práticas. Porque não adianta nada você aceitar Cristo, dizer para o mundo que aceitou Cristo, até ir aos cultos, mas continuar nas velhas práticas. Continuar cometendo os mesmos erros. E aqui a gente entra naquela historinha do nada a ver. Sabe o nada a ver que tem corrompido os dias de hoje? O nada a ver que tem corrompido a igreja? O nada a ver que tem corrompido muitos cristãos no dia de hoje? Tem trazido o mundo para dentro da igreja. E isso é tão sério, irmãos, que quando eu fiz um estudo com umas amigas minhas, nós estudávamos algumas religiões e nós entendíamos como nada a ver faz tanta parte da vida do cristão. Nada a ver o meu filho assistir tal e tal desenho. Nada a ver não ter televisão em casa, porque tem doutrinas que proíbem isso. Nada a ver televisão, a onda do momento. Nada a ver meu filho ter celular e assistir tal e tal coisa. Nada a ver eu assistir tal novela, ou tal seriado, ou tal filme. Isso não tem nada a ver. Mas o nada a ver é o seguinte, as escrituras me dizem que naquele dia eu prestarei conta de tudo que eu vi e ouvi e falei. Eu temo ao falar isso. Eu temo. Nossa, vocês não sabem como é que isso me cortou agora eu falar que eu tenho que prestar conta do que eu ouvi. Cada palavra que a gente fala, meu Deus. Você tem noção do que é isso? Já me perdoa, Jesus. A vontade que eu tenho é, quando eu ouço, né? É de me ajoelhar ali no chão, cobrir com um pano de saco e ficar ali. Eu senti esse temor agora que você está falando. Calada. Calada, de olho fechado, nada. tampado. Vocês não fazem ideia de como isso me cortou aqui agora. Minha vontade é de sair da live, entrar no meu quarto ali e pedir perdão. Eu acho que nem vou fazer isso. Por quê? Nossa, mas você é missionário da casa do Senhor. Sou. Para honra e glória do Senhor. Fui levantada missionária da casa do Senhor e tenho tantos pecados como você que me ouve. Exatamente. E do mesmo jeito eu vou prestar conta do que eu vejo, do que eu falo. Meu Pai, misericórdia. Mas tadinho do menino, deixa o menino ficar quieto. Ele só fica quieto vendo esse desenho. Misericórdia. Mas aí são desenhos ocultos, são coisas ocultas que a gente traz para dentro da nossa casa. Eu trago até para o ministério, né? Não tem nada a ver não, fulano tem um chamado, fulano canta bem, fulano tem um chamado para diácono, ou diaconisa, ou missionário. Mas não é casado ainda, mas ele tem um chamado, vou colocar ele aqui que vai tudo se endireitar com o tempo. Eu ponho ele para trabalhar primeiro, depois ele conserta as coisas, porque ele vai entender o amor. Nada a ver isso, ninguém na igreja precisa saber, não tem nada a ver, gente. O Espírito Santo ele não permite, porque ele constrange a gente.
É o que ele acabou de fazer com nós três aqui. Ele consta. A gente, na hora que a gente é confrontado com o evangelho, se você vê que você está fazendo uma coisa errada, não tem jeito. A palavra do Senhor não fala para você se consertar para vir. Ele fala que você pode até vir do jeito que você tá. Porque a força também não é sua. Você, eu vou me consertar para vir para Deus. Não tem como não. Porque nunca vai conseguir. A gente sozinho, a gente não pode fazer nada. Mas você não pode permanecer do jeito que tá. Porque Você não fica. Gente, não dá. Não dá. Você vê que o primeiro lá foi o quê? Arrependimento. E o segundo? Renúncia. Se não tiver isso, meu filho. Como você vai chegar lá na idolatria? Se você se arrepende, você não consegue continuar sendo idólatra. Não pode chegar nas velhas não coisas. consegue. Porque a gente é muito bom para chamar o católico de idólatra. Depois que a gente vira crente, só o católico que é idólatra. Mas e o pastor que você adora? Mas o pastor que você só vai no culto se ele for. Se ele for. Você esquece até que vai para Jesus. Eu já né? igual o pastor. Igual o pastor, Você igual o Jesus, cantor, está em qual do cantor, igual da está em qual do igreja, grupo de do dança, movimento. está em qual do mover que tem na igreja. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Mas a gente é muito bom em apontar para o outro, só que a gente esquece que é um dedo para lá e três para gente. Meu Deus, vai um pra cima. Ainda tem pra cima. Não. Ô, Senhor, isso é muito forte. Meu Deus. Meu Deus, isso é muito forte. E a recompensa para você que chegou aqui no quarto pilar. Meu Deus, sim. Meu Deus, a gente vai sair dessa live hoje, não sei nem se a gente volta quinta-feira que vem. Mas nós vamos voltar porque o Senhor é misericordioso. Glória a Deus, eu gosto de Deus por isso. E ele deixa comigo. E ele deixa comigo, né, irmão? Você veio tão boazinha, recebeu tanta senhora, recebeu tanto aqui, né? Vamos pro apoio junto. Aí, João Batista. Lá vamos. E ao que vencer, que chegar no quarto pilar, ele dá poder. Meu Deus. Mas esse poder não é terreno. Porque não é poder aqui para você ter reino, conquistar e falar que você chegou, que você venceu, não. São poderes espirituais naquele grande dia. E mais do que isso, ele vai lhe dar a estrela da manhã. Ele lhe dá a estrela da manhã. Se ele é chamado a estrela da manhã, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar a estrela da manhã, gente. Ele vai estar lá. Meu Pai celeste. Olha como a gente vai ter parte junto com ele. Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro vai reger. E será como quebrada como vaso na mão do oleiro. Vai tudo se quebrar. Nada vai permanecer de pé diante do Senhor naquele dia. Nada permanecerá de pé. Misericórdia. Amém? Vamos lá, gente. Vamos pro 5, porque a gente tem que chegar no 7. Nós temos 10 minutos e não sabemos se o Instagram está com a gente. Mas se Deus for na nossa vida, a gente tiver que aprender, Ele vai deixar. Amém. Jesus. Glória a Deus. Então agora, a quinta carta de Sardo, aí o capítulo 3 de Apocalipse. Primeiro versículo, a parte B. Eu sei as tuas obras, e tens nome de que vives e está morto. Meu Deus. Versículo 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não as achei suas obras perfeitas diante de Deus. Meu Deus, Jesus. 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Meu Deus. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Lá no 5, olha aí, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos teus. Então a quinta carta de Sardo, o pilar é vigilância. Mas essa vigilância eu gostaria de trocá-la até pela palavra prudência. Eu acho que a palavra prudente, ela se assemelha mais com ser vigilante. Porque a prudência, ela faz você ter mais temor. É verdade. Sabe? A prudência, ela nos dá um temor sobrenatural. Ela nos faz com que a gente venha temer as coisas do Senhor. Olha aqui quando ele diz, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque eu não achei suas obras perfeitas. Meu Deus. Ele está falando, filha, acorda, e acorda o que está do teu lado, porque a obra dele está errada. Então, se você não entender o que eu estou falando contigo, desperta, e quando for despertado, acorda quem está contigo. Falei, Deus não está vendo as suas obras perfeitas. Porque você concorda, se a gente caminha junto, a gente tem a tendência de caminhar para o mesmo lado. Sim. Ou seja, quando eu digo caminhar para o mesmo lado, praticar as mesmas obras. Verdade. Mas se o Senhor está falando aqui, eu sei as tuas obras, e tem nomes que vivem, mas está morto. Meu Deus, misericórdia. Ou seja, eu só tenho nome, Jesus não está recebendo mais nada. Deus não recebe mais nada. Sepulcaiado. Meu Deus. Pois é, menina. Sepulcaiado. Ainda sobe no altar, traz uma ministração, ainda fica gritando ali, dá glória, irmão.
Dá glória a quê? Porque ninguém está sentindo nada. Agora, Mas ninguém está sentindo nada porque tuas obras são perfeitas. Agora Você não está sendo prudente, está sendo vigilante com as coisas do Senhor. Meu Deus. A gente pode entender porque, né, acontece muito no meio gospel, né? Você vê ali um cantor que canta lindamente ali, parece até que está cheio de unção, daqui a pouco o cantor, né? Não vou citar nomes, o cantor, a cantora está aí no mundo fazendo de tudo, e você fala, mas como? Por quê? É porque a unção é de Deus, é o que foi falar. A unção é de Deus, mas a ele pessoa não seguiu segue. esses pilares. Não segue, não. Não seguiu. Não houve arrependimento, não houve renúncia. Acabou entrando em idolatria ao seu próprio ego, porque eu canto, eu faço, eu prego, eu sou. Sendo que eu sou é Deus. E por aí afora. E aí foi aquela casa construída em cima da areia. Primeira tempestade que veio. Teve os 3 porquinhos semana passada. O vento quando sopra não tem onde se segurar. A gente ri aqui, mas vai ser muito triste, Hoje ele gente. vai, foi o que foi falado. Eu virei como ladrão. Eu virei como ladrão e você não sabe. E se triste. não vigiares, eu virei como um ladrão. Por quê? Porque aquele que está prudente, aquele que está firmado na rocha, está alicerçado na palavra, aquilo quando o Senhor vier, ele vai ser achado de Deus. Ele não, né? Ele, assim, eu creio que todos nós buscamos ter uma parte com Cristo. Buscamos quando o Senhor, né, ouvir a trombeta. Nós sabemos que a trombeta é algo muito espiritual. Né? Ela não vai ser soada como você ouve um toque de sino de igreja, uma música, um sino de trombeta no instrumento. Não, ela é espiritual. Por isso que muitos vão sumir e outros vão ficar. Você tem noção disso? Porque é algo muito espiritual. Então, sendo tão espiritual, se você estiver vivo, mas vivo mesmo, não vivo morto, você vai ouvir esse soar dessa trombeta. Verdade. Mas o Senhor, como é Deus de oportunidades, Ele está te dando a oportunidade hoje de te falar que você tem nome que vive, mas está morto. E as tuas obras são só achadas diante de mim. Então corre lá e conta para aqueles que estão fazendo errado. Acelera, meu filho. Ou seja, desperta aqueles que você sabe que, assim como você, estão praticando coisas que já não agradam Deus. Buscar enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque chegará aquele dia que você vai pedir a morte. E ela não ouvirá. Não ouvirá. Não ouvirá por quê? Porque você está vivo, mas na verdade já está morto. Naquele dia não adianta você buscar chama, já não vai ter chama mais. Não adianta tentar limpar cinzas para poder fazer pegar fogo de novo, já não vai dar, o desespero vai ser muito grande. Meu Deus, misericórdia. Isso é coisa medonha, isso é coisa que tem que trazer o temor para o cristão. O cristão ele tem que ler sim as cartas do Apocalipse, não pode ter medo para ninguém não. Isso aqui é o pilar para você viver os dias de hoje. Assim como os 10 mandamentos em Êxodo dirigiu o povo ali, todo o período da lei foi regido pelos 10 mandamentos. Quando a gente entra no período da graça, que é o período de Cristo, é aqui, são as cartas apocalípticas, é o livro apocalíptico que vai fazer com que a gente se mantenha firme. Porque ele é a única coisa que te mostra, filho, céu é céu, inferno é inferno, não acredita em inferno, o problema é seu. Você não é obrigado a acreditar, mas naquele dia, você lembra a história do rico. Não adianta pedir Lázaro para molhar com a boca, porque o abismo ele é tão grande que nem se ele quisesse, ele poderia E chegar. lá não vai adiantar você querer dispensar ninguém. Fala, mesmo aquele que crê e aquele que não crê. Verá. Agora de O Deus. que crê e o que não crê vai ter que ver. Vai ter que ver. Hoje tem a chance de você despertar quem está do seu lado, despertar e falou, acorda, sacode, desperta aí, você está errado, mas quando chegar lá não tem como. O rico, deixa eu voltar lá, avisar para minha família para eles não virem para esse lugar, já era, meu Não amigo. faltou foi oportunidade, né? Né? O crente Então, não é pego de oportunidade. Tá dando hoje, nesta live, uma oportunidade para você consertar a tua vida. Ou amanhã, daqui um mês, não sei, se Jesus não voltar daqui um ano, você escutar essa live é uma oportunidade que o Senhor está te dando de voltar a sua vida. Porque enquanto Jesus não voltar, irmão, Ele nos dá oportunidade todos os dias. Todos os dias o Senhor nos dá oportunidade de arrependimento. Quando Pedro questiona, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo 7 vezes? Não 7, Pedro, mas 70. Ou seja, ele está dizendo que nós estamos suscetíveis a errar no mínimo 490 vezes por dia. Meu Deus. Isso aí em 16 horas, porque uma parte você está dormindo. Nem vamos considerar as 24, mas aí já pecou no sonho também. Ele entrou às 24. Meu Deus, misericórdia. Então, assim, o tempo todo. O tempo todo, e mesmo com nossas limitações, irmãos, mesmo falho, mesmo pecador, o Senhor, Ele vê algo em nós, porque Ele conhece a nossa essência. É verdade. Ele conhece o seu coração.
Ainda que hoje você errou, porque eu caí é do homem, mas o levantar é de Deus. E se levantares, não ficará prostrados. Ou seja, já que levantou, sacudiu a poeira, mudou de história, vai avante. E tira pessoas que estavam iguais a você. Vai avante, vai evangelizar, vai levantar pessoas que outrora estavam igual você caído. A gente olha para Davi e a gente vê a diferença, né? Ele, segundo o coração de Deus, você vê a diferença do pecar e se arrepender, e você vê a diferença da pessoa pecar e permanecer no erro. Ele se arrependeu de fato, de verdade, do que ele tinha feito. Não, e ainda dizer que não se arrepende do pecado, que é o pior. Não Tem isso. Não me arrependo. Não me arrependo. Ai, gente. Gente, não é fácil não, gente. Continuando aqui, né, gente? Aleluia. A sexta carta, eu gosto demais dessa carta, eu tenho até um carinho por ela. Não, não é essa não, é a outra. Eu mesmo... não é essa mesmo, amo essa. Amo essas duas. A 6 e a 7, eu amo essas cartas. A sexta carta à igreja de Filadélfia, versículo 7 diz assim: E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Capítulo 10, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. O versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que venceu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Aleluia. Então, na sexta carta de Filadélfia, o pilar é a obediência. Porque ainda com pouca força, você não nega o nome de Deus. Isso quer dizer que você não olha para trás, que você ouve a voz do Espírito, que você é fiel para com Cristo. Você é fiel com Cristo, você honra Cristo ainda com suas poucas forças. Aleluia, Jesus. Porque aqui o Senhor vai dizer que Ele vai te guardar quando Ele mandar uma tentação que há de vir sobre a terra. Aleluia. Nós não sabemos se essa tentação já veio, se ela vem diariamente sobre nós e nós estamos guardados, ou se essa é uma tentação futura. Meu Deus, é verdade. Não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: se formos obedientes, ouvirmos a voz do Espírito e fiel com Cristo, nós vamos vencer. E se vencermos, ganharemos aí mais uma recompensa. Mas uma palavra é certa: eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É muito daquilo que a gente foi falando até agora. Porque guardar o que você tem é guardar o que o Espírito te ensinou. Porque a única coisa que não te é tirada é o conhecimento. Isso é algo que ninguém consegue te tirar. Você perde coisas, você perde carro, você perde casa, você perde mesa, você perde chave, você perde dinheiro, você perde pessoas amadas, você perde. Perde muitas coisas. Mas de tudo isso que nós temos, o conhecimento ele não é perdido. É algo que ninguém te tira, seja o conhecimento que for, seja na sua vida profissional, seja aí na vida espiritual, seja, sei lá, um hobby que você tem, você gosta de colorir, você sabe mudar as cores, isso é um conhecimento seu, isso aí ninguém te tira. Por isso, o conhecimento desta palavra ninguém tira. E se você é conhecedor da palavra do Senhor, que é a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que transforma, você é obediente à voz do Senhor. E se você conseguir, ainda que com pouca força, não negar o nome de Cristo, você terá uma recompensa, você será uma coluna no templo de Deus. Aleluia. Lá na Nova Jerusalém, você nunca vai sair de lá. Ele diz, olha, que dele nunca sairá, que ele vai te fazer coluna no templo dele. Meu Pai. Entendeu? Que sobre ele o nome de Deus estará na cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Linda, Jesus. É coisa grande que o Senhor tem para nós. É aquilo mesmo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem. A gente nem na nossa pequenez a gente consegue entender como é Jerusalém. Eu falei com vocês, né, que eu pedi para ver, não foi? Eu estava querendo ver, eu tive uma visão muito grande assim, né? Mas é algo assim que nem se eu quisesse eu consigo imaginar, né? Porque você vê aqui que João, ele teve arrebatamento para ter escrito essas cartas. Os seus sentidos foram transformados. Nós sabemos que o encontro com Cristo, ele muda toda a nossa história, toda a nossa atmosfera. E sabemos também que muitas vezes nós não estamos preparados para conseguir, né, seguir
aquilo que o Senhor tem para nós, né? Muitas das vezes, às vezes, tem pessoas aí, cada um tem um ministério, mas por que isso? Porque o Senhor dá conforme você aguenta. Se você é uma pessoa que não consegue ter visão, porque se você vai trabalhar com visão, vai ser todas elas, sejam boas e sejam ruins. Se você vai trabalhar com revelação, é revelação boa e revelação ruim, você tem que dar conta do que você entrega, né? Então, às vezes, muitas pessoas não são usadas desse dom porque não tem condição de suportar aquilo que há de ver. Não tem condição de suportar. Sim, ainda tem isso. Então, pela misericórdia de Cristo, Ele dá a cada um conforme tu suportas. Então, não é a função do irmão que só sabe pregar na palavra, é menor do que a minha que tem um dom de revelação ou dom de visão. Não, porque nós somos um corpo. Um corpo, ele precisa ser todo alicerçado. Então, ele todo tem uma comunhão. Mas a mensagem da sexta carta da Filadélfia é obediência. Como Cristo está no negócio, eu acho, vamos partir então para a sétima carta, a carta de Laodiceia, para a gente caminhar para o final. Diz assim o versículo 15: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, e pobre, cego e nu. Meu Deus. 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Meu Deus, glória. O pilar para o que vencer, o sétimo pilar, é a chama do Espírito Santo ardente. Glória a Deus. Traduzindo no português, a presença. A presença, glória. Como Salmo 51, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Porque você vai do frio para o morno numa rapidez muito grande. Aliás, do quente para o morno numa rapidez muito grande. É verdade. E o morno, fica muito tempo até chegar no frio. Até você perceber que está morno, né? Mas o frio para voltar para o quente demora. Então, irmãos, se você é morno, o Senhor diz que Ele te vomita. É melhor você ser aquele cristão quente, com a chama ardente, pronto para tudo, né? Tá ali pronto, disposto para a obra, o verdadeiro escolhido, do que você também, ainda é melhor você ser o frio, aquele que só se assenta ali para receber e tá muito bom do jeito que tá, tô aqui todo dia, do que você ser o morno. Quem aqui aguenta beber uma água morna? Nós sabemos que ali em Laodiceia, aliás, em Éfeso, né? Não, Laodiceia mesmo. Ali em Laodiceia tinha um rio, que era um rio que nós sabemos aqui que o povo da Ásia Menor era um povo muito conhecido, né, com medicina, né, até o símbolo da serpente, da farmácia, veio de lá, que era, eles cultuavam a serpente para poder fazer as curas, né, ali na Ásia Menor, dentro dessas casas. E ali em Laodiceia passava-se aquele rio, e o rio ele tinha água morna, a água não era para beber, era uma água medicinal. Então as pessoas iam para aquela cidade para poder se banhar naquele rio e ser curado. Eles acreditavam que determinada doença era curada naquele rio. Só que a água daquele rio, quando se tocasse na sua boca, sabe a água do mar, quando vem assim muito sal que você já também não aguenta? Ali você vomitava de imediato essa água. Ela não era permissível nem você beber mesmo, sabe? Só de respingar, sabe quando você toma aquele caldo na praia, você toma aquela água com sal, você já fica ali doido? Essa água, se acontecesse isso com você, você realmente vomitava. Ela não trazia somente a ânsia, ela trazia o vômito com si mesmo, de tão forte que ela era o sabor. Meu Deus. Né? Então, assim, o povo ali dessa terra de Laodiceia, a água deles vinha de outro lugar. Não se tomavam a água do rio que passava, eles buscavam água de fora. Tipo quem mora na praia, né? A gente sabe que quem mora na praia, infelizmente, tem que estar sempre comprando água, porque até mesmo a água da torneira, muitas das vezes, ela vem salgada. Ela não vem muito boa. Então, por isso o Senhor usa esse termo, né? Que você sendo morno, ele vomita. Por que para Laodiceia isso? Porque ali tinham pessoas que eram exaltadas. Elas se achavam ricas, porque era um povo muito inteligente. Né, o povo ali, ele trabalhava o símbolo da farmácia, essa cobra, se deu lá. Então ali eles cultuavam a serpente. Aí eles fazem uma conjuntura lá com aquela época da
história lá no Egito, que o povo ficou doente, que Jesus fez Moisés fazer aquela serpente, que pela fé, se olhasse para a serpente, seria curado. Então eles aproveitam e fazem essa analogia para cultuar o Deus da serpente. Entende? A história do nada a ver. Tá tudo certo. Se na palavra de Deus lá diz que naquela época Moisés fez, então se Moisés olhou para a serpente, o povo foi curado. Por isso a serpente, o símbolo da cura. E ali na cidade de Laodiceia, o povo estudado, né? É muito capacitado, então eles se achavam que eram o sabidão, igual a gente tem hoje, né? A pessoa estuda um pouquinho, ela acha que é melhor do que o outro, ela faz uma faculdade, ela acha que ela pode pisar em cima do outro, né? Ou às vezes ela não tem nada ali, mas tem uma arrogância que ela acha que é melhor que o outro. E o Senhor, para essas pessoas, eles falam: não sabe que tu és um desgraçado. Meu Deus, é miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, e nu, tem nada. É assim que o Senhor nos vê. É assim que o Senhor nos vê, o miserável. Quem somos nós diante de Deus? Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós não somos nada. E o melhor de tudo é que o Senhor fala que Ele repreende e castiga a todos quanto Ele ama. Então, se você chegou até aqui, se você foi confrontado com 7 pilares, dê glória a Deus por isso. Aleluia. Porque é sinal que Ele te ama, Ele é zeloso para contigo. E Ele te dá mais uma oportunidade, arrepende-te. Torne hoje, se você está frio, meu irmão, corre para ficar quente. Porque o quente significa que a presença, a chama do Espírito está contigo. Se você está quente, irmão, vigie, para que você não vá para o morro. Vigie no seu processo, vigie no que você tem passado, vigie aí no que tem se levantado, né, sobre as tribulações. O Senhor tem falado muito aqui que muitas delas virão, mas ser fiel com Ele, para que você se mantenha quente, para que a chama continue acesa, porque a chama ela precisa arder em nós, que é o Espírito Santo. Agora, para você que é morno, o Senhor está dizendo: eu estou à porta e bato. Para você que é morno, o Senhor, o Deus de oportunidade, Ele está dizendo: eu estou batendo na sua porta. Se você me ouvir, se os seus ouvidos estiverem aqui, como fecha no versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus. Ele está batendo na porta, Ele está te chamando novamente para encontrar-se com Ele. Ele está te chamando mais uma vez para que você venha ter um encontro com Deus. Então hoje, o que o Senhor trouxe para nós, nessa 1 hora e pouquinho, que graças a Deus nós conseguimos passar todo o estudo, né? Deus é fiel. Todo tempo. Ele trouxe aí os 7 pilares: arrependimento, renúncia, conhecimento, velhas práticas ou idolatria, vigilância, que eu trocaria por prudência, obediência e a chama do Espírito Santo. Esses são os pilares no dia de hoje, para que a gente possa vencer e receber o que é melhor, né? Aí para a última carta, para aquele que conseguir, né, ter humildade, cear com Cristo, ele vai como? Vai se assentar no trono. A recompensa é se assentar no trono, porque ele fala: eu venci e me assentei. Então ele está dizendo: eu, enquanto Jesus, 100% homem, eu venci e me assentei no trono do Pai. Porque você que é tanto homem quanto eu, porque eu estive aí para te provar que é possível. A caminhada de Jesus na terra nada mais é para provar para mim e para você que é possível. É possível sermos cristãos retos diante de Deus. É possível achar graça diante do Pai. É possível fazer diferente. E o Deus de oportunidade, a oportunidade que Ele te dá hoje, para você que me ouve, seja de manhã, de noite, de madrugada, hoje, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana, não sei quando você estará me ouvindo. Mas o Deus de oportunidade, Ele te chama a ter uma nova vida com Ele. Se você olhou para dentro de si, em alguma dessas cartas, e viu que em algum pilar está precisando ser transformado, glória a Deus, porque Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama, é porque Ele quer transformar você. Aleluia. Se você me ouviu e acha que a sua vida está em conformidade com os 7 pilares, glória a Deus por isso. Continua nessa fiação, continua nessa força, continua nesta fé que o Senhor é contigo. Mas se você me ouviu e viu que nada disso está aqui, mas você quer ter tudo isso, basta ter um encontro com Cristo. Fecha a sua porta e em secreto arrepende-te diante do Pai das tuas obras. Volte ao primeiro amor.
Renuncie àquilo que tem te impedido de ter uma comunhão com Cristo. Busque o Senhor, medite nesta palavra de dia e de noite. Largue as velhas práticas, mantenha a prudência para você ser temente à voz do Senhor, sendo obediente àquilo que Ele quer falar com você, para que o Espírito Santo de Deus arda no teu coração, como Ele tem ardido nos nossos. Eu creio que Ele ardeu no seu também. Amém? Assim eu encerro essa palavra para a honra e a glória do Senhor. Até aqui falou o Senhor. Vocês dão uma oportunidade, irmãos. Senhor, continue te usando assim, grandiosamente, viu? Em nome de Jesus. A gente fica até sem. Tem que falar, né, pastora? É sério. Muitas pessoas, quando ouvem falar que vai ter uma live, né? Missionários, pastores ou pastores, querem ouvir todo aquele, né? Aquele mover, o milagre acontecendo, aquela palavra, eis que te digo. É bom, mas nem sempre vai ser assim. E hoje o Senhor está chamando, nos revelando e trazendo para a gente esse conhecimento, porque eu vou falar com vocês algo muito sério. Para cada pessoa, inclusive para nós, meu Deus. Pode falar, pastor. Inclusive para nós. Porque começa aqui. Não vai ter como argumentar. Hoje foi a tua chance. Hoje foi a nossa chance. Naquele dia vai se abrir o livro e vai falar: aconteceu uma live, Aquele No vídeo de dia 7 de julho. através da vida da fulana. Eu Dia falei 20. que eu era Deus de oportunidades. Eu te dei oportunidade, você ouviu essa Dia palavra. 27 de julho de 2023. Pode passar o tempo que for. Tanto para as nossas vidas, para você que está aí agora, para quem vai assistir. É porque o Espírito Santo ele vai atrair aqueles que têm que ser despertados. Porque a oportunidade está sendo dada, é o carinho de Deus. É o cuidado dele com a nossa vida. É verdade. É o cuidado dele. Então, aonde essa live chegar, esse culto chegar, você pode ter certeza que foi a oportunidade que Deus deu para você, que Deus nos deu. Porque não tem como fugir disso. Ou você se arrepende, renuncia, larga a idolatria, depois vem o quê? Arrependimento, renúncia, obediência, vigilância, prudência. É uma vida mudada. É uma vida mudada. É um convertido verdadeiro. Ou você É um convertido. muda, porque não tem como, minhas irmãs, ficar em cima Você do muro. muda. Não tem como ficar em cima do muro, não tem dessa de ir em cima do muro. Ah, então, Sim, não. não. Afinal, a qualquer momento, quando tu fala Deus vomitar, gente, eu fico com temor, porque Misericórdia, não. quem pega seu vômito de volta? Ninguém. E é uma coisa tão nojenta que você não quer nem ver. Só a Então, imagina chegar a esse ponto. Só a vaca, exatamente. Imagina você Que chegar. Deus nos livre de sermos crentivados. Nós temos que ser Então, você obedientes. imagina. Porque Oséias também adverte sobre isso. Isso aí, mas você imagina, filhas, como chega a esse ponto, como Deus está a respeito desse indivíduo. Deus está ali, ó, se sentindo mal. Né? Assim, antes de Quem você. te criou tá assim, né? Te criou, tá ali, ó. Tá E se aí quando arrependendo for pra da obra fora, que não fez. vai adiantar. Sabe, olhando assim, falando, meu É Deus, triste, gente. te É criei triste. pra isso, você tá fazendo isso, meu filho. Irmãos, liga não, porque tá sacudindo muita gente aqui. Antes de sacudir aí, sacudiu bastante aqui, tá? É muito triste você passar uma vida inteira dentro de uma igreja, uma vida inteira com carga eclesiástica, uma vida inteira todo mundo te conhece, e uma vida inteira, uma eternidade toda no inferno. Meu Deus. Porque um homem a gente pode enganar, mas a Deus a gente não engana. Ele é o único que sabe quem você é. A irmã pode achar, a irmã pode achar, eu posso achar qualquer coisa das irmãs, mas o único que sabe quem elas são é Deus. E justamente ele deixou essas 7 cartas aqui, porque ele sabe que tem todos esses grupos de pessoas no dia de hoje. Não era só naquele tempo, não. A palavra de Deus não foi só para aquele tempo, ela se renova. Tem esse grupo de pessoas. Naquele tempo, ela foi para João conforto. João estava se perguntando, mas e tudo que o Senhor me prometeu? Mas e tudo que eu vivi com o Senhor? Olha, eu já perdi todos, só restou eu. A notícia que chega é que todos estão morrendo, as pessoas estão se escondendo nas suas casas. Meu Deus. Mas como assim? Não foi isso que eu vi de Jesus? Então Cristo dá essa revelação para João, para confortá-lo. Mas em todo o tempo ele diz, aqui é o que era, o que é e o que há de vir. Ou seja, para João foi conforto, para nós é o que há de vir. Meu Deus.
Para quem já se foi, não está entre nós, já está aguardando o arrebatamento, foi um conforto. Encontrava aqui nas cartas apocalípticas. Se eu conseguir manter esses pilares, eu vou receber isso tudo que o Senhor me prometeu. Porque isso aqui é conforto. É conforto. A carta dos Apocalipse é um conforto para aquele que ama o Senhor, para aquele que anda em retidão. Agora, para aquele que quer viver a vida errada, ela é conforto. Não abre. Não quer nem abrir. Não abre, não lê, não prega e não vive. E não vive. Meu Deus. Porque você pode saber que o cristão está errado. Porque há uma diferença de você abrir o livro de Apocalipse e sentir temor e tremor, né? Mas no mesmo instante esse conforto, porque você está andando com Deus. Você viu que ele chamou a nossa atenção 6 vezes. Na 7ª vez ele diz: mas eu amo e corrijo quem eu amo. Vai chegar uma hora, meu Deus, assim, além do temor e do tremor, você vai ler a Bíblia, o Apocalipse, poxa, vai chegar uma hora que eu vou receber a estrela da manhã. Eu vou comer da árvore da vida, que bênção. Vai chegar uma hora que eu vou ser a coluna. Meu Deus, vai chegar a hora que ele vai enxugar os meus olhos toda lágrima. Não terá mais meus choro. Glória a Deus, fechando aí com chave de ouro. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Desperta, povo de Deus. Eu espero que vocês de casa tenham sido despertados tanto quanto nós fomos. Eu acho que de todos os meses, esse realmente foi muito forte. O Senhor trouxe um trabalhar bem diferente no já meio de que nós. o Instagram está nos permitindo, está o... Você que sabe todos os louvores da harpa aí. Qual é? Conservo, andei. É o 15. É o 15. Glória a Deus. É como da Você irmão do círculo de oração, sabe tudo. Os ensaios são a Bíblia cantada, né? Glória a Deus, aleluia. 15. Ó, conserve eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Confronta. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro ele achei.
Obrigada, Senhor. Oh, Deus querido, a tua palavra veio ao nosso coração, Jesus. Obrigada por cada um que entrou Oh, nessa meu Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, venha tocar em cada coração. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ah, Deus querido, que esta pessoa venha ser despertada, Pai. Meu Deus, que esta palavra venha fazer um efeito, Pai, dentro do coração desta pessoa, desta mulher, deste homem, meu Pai, deste jovem, desta jovem, Jesus. Oh, meu Pai, porque a oportunidade o Senhor nos deu hoje, Jesus. Nos deu hoje, Pai. Então que possamos nos apegar, meu Deus, a esta palavra. Que possamos, meu Deus, obedecer, meu Pai, a tua palavra com temor e tremor, Jesus. Ah, Deus querido, Deus santo, que não fique somente nesta live, meu Pai, mas que fique no nosso dia a dia. Que diante do pecado nós possamos renunciar. Que a idolatria possa cair por terra e possamos reconhecer que só o Senhor é Deus e que nós não somos nada, não passamos de réis cooperadores, Pai. Ah, Deus querido, que possamos buscar, meu Pai, o conhecimento para crescermos na graça e no conhecimento. Que possamos, meu Deus, sermos filhos obedientes, ó Pai. Obedientes, Pai, que renunciamos, Pai, que possamos renunciar a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu, Jesus. Que possamos a cada dia andar contigo, andarmos contigo, Pai. Cada dia mais, avançando cada dia mais para o reino, Jesus. Eu quero te agradecer, Jesus, porque eu creio, Senhor. Eu creio que essa palavra, meu Deus, penetrou, Pai. Penetrou, meu Deus, em nossos corações. Ah, Deus querido, irá penetrar no coração daqueles que ainda, Pai, irão ouvir. Aqueles, meu Deus, que estão dormindo espiritualmente, ó Pai. Aqueles, meu Deus, que estão com as suas visões, meu Pai, embaçada. Ah, Jesus, aqueles que estão, meu Pai, morrendo. Aqueles que têm nome que vive, meu Pai, mas estão mortos, Pai. Aqueles que têm andado como sepulcros caiados, meu Senhor da glória. Aqueles, meu Deus, que estão, meu Pai, a um palmo de descer ao inferno, Jesus. De perderem a sua salvação. Eu quero te agradecer, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu carinho, teu cuidado. Porque, meu Pai, a palavra, Senhor, é dura. A palavra é dura, é de exortação, mas é uma palavra que vai trazer para as nossas vidas, Pai. Vai estar trazendo o conhecimento, Jesus. Aleluia. Eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor fez nas nossas vidas. E grandes coisas, Arecanta, Lavassurianta, Lavassou, o Senhor irá fazer, meu Pai, em outras vidas, Pai. Jesus. Porque transformador é o poder da tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ah, Pai, a tua palavra ilumina a nossa escuridão. Porque, meu Pai, muitas das vezes o pecado vem, a idolatria vem. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que se oferece, muitas das vezes nós cedemos e fazemos. Mas a tua palavra vem para iluminar as trevas que estão ao nosso redor. Abrir os nossos olhos, ó Pai, nos despertar, Jesus. E eu creio que nessa noite, Pai, isso aconteceu em nossas vidas. Eu creio. Ah, Pai, em todos nós que estamos aqui reunidos nessa live, nesse culto. E irá acontecer também em outras vidas, Pai. Porque essa palavra vai aonde o Senhor quer que vá. O Espírito Santo vai levar aos corações que o Senhor quer que ouça, Pai, que desperte. Porque grande é o teu cuidado, grande é a tua misericórdia para conosco, Jesus. Aleluia. Obrigada. Glória a Deus. Obrigado, Senhor da glória. Com essa palavra gloriosa. Aleluia, cortada aí, ó, no seu coração. Meu Deus. Semana que vem estaremos num novo mês, começaremos um novo tema. Fiquem ligadinhos aí. No próximo mês também já tem o nosso encontro. E se o Senhor permitir, a gente vai transmitir também esse encontro, que eu creio que vai ser algo tremendo, com o tema Minha Família aos Pés da Cruz. Irmãos, fiquem ligadinhos. Se você está aí, ó, ligado, se você está aí caminhando debaixo dos 7 pilares do nosso Senhor Jesus Cristo,
e tem irmão que está caminhando com você, que está meio morno, está meio disperso, envia essa live para essa pessoa, para que a pessoa venha ser despertada. E você também, assim como nós, venhamos ver essa live sempre que a gente sentir que não está ali agradando ao Espírito Santo, porque o crente ele não é pego desprevenido, irmãos, amém? Aleluia. Não fica morno não, fica quente, fica avivado, Fica crente. fica crente, fica quente e fica crente, amém? Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe vocês, viu? Tenham uma Boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo no coração da Até a Rosilda. próxima semana, se Deus quiser. Rosilda, minha rosa linda. Toque aí, presente em peso aí, Rosilda, Lurdinha. Glória a Deus. Já Beijo comecei no a coração. as irmãs Aleluia. Cris, em nome Glória de a Deus, Jesus. Deus Deus abençoe abençoe vocês, tá? todos vocês. Beijo Amém. no